Aos pés de Cristo e temos a grata satisfação de entrar no seu lar mais uma vez com a gloriosa Palavra de Deus. Se você possui uma cópia das Escrituras Sagradas, abre comigo no Evangelho de João, no capítulo 3. Nós vamos do primeiro versículo até o versículo 8. Vamos juntos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Versículo 14 ao 17. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que crê tenha, todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E aí o texto vai se discorrendo. É um texto maravilhoso que é impossível nós esgotarmos num programa tão pequeno em matéria de tempo quanto o nosso. Mas vamos nos esforçar no Espírito de Deus para que você possa compreender o suficiente para este dia, para este momento. Jesus consente em conversar com este homem, Nicodemos, à noite. Ele tinha alguns receios de encontrar com Jesus por conta da posição e da sua religiosidade. Nicodemos era um fariseu. E nós encontramos em muitos lugares Jesus reprovando a ação e a atitude dos fariseus, chamando-os de hipócritas ou fingidos, chamando eles de mentirosos. Jesus sempre batia de frente com a religiosidade falsa dos fariseus. Os fariseus eram homens que conheciam muito as Escrituras Sagradas, principalmente a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eram pessoas que haviam estudado em escolas rabínicas, tinham um conhecimento exímio das Escrituras Sagradas. Era uma seita, eles tinham uma posição social elevada na comunidade de Israel. E eram os fariseus que sempre tentavam colocar Jesus à prova para encontrar nele alguma razão de o acusar, para levá-lo à morte. Porque, na verdade, Jesus ameaçava aquele conforto por conta da posição, por conta da religiosidade, por conta do respeito que os fariseus tinham da população toda. Mas este homem era diferente, o Nicodemos era diferente. Ele marca um momento com Jesus Cristo e ele mesmo vai dizer: olha, Senhor, nós sabemos. Então ele não estava sozinho nesta, não é verdade? Nós sabemos que és mestre, mas não um mestre qualquer. Nós sabemos que és mestre vindo de Deus, da parte de Deus, e ele vai dizer: porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Inteligente, Nicodemos.
Ele fez uma análise a respeito da pessoa de Jesus. Interessante que Jesus, olhando para o interesse profundo do coração daquele homem, você, meu querido que me assiste, minha querida que me assiste, muitas das dificuldades que nós passamos, muitas das lutas que nós enfrentamos, das dores, não eram dores necessárias, não eram lutas necessárias. É por conta da nossa incredulidade e desinteresse pelas coisas eternas, porque está muito claro que os seres humanos devem buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. E aí diz o Senhor Jesus, e as outras coisas serão acrescentadas. E Nicodemos está ali com Jesus. Jesus olha por interesse do coração daquele homem, e Jesus vai falar coisas tremendas, que são lembradas por todos os séculos, dos séculos da era cristã. Jesus fala, olha, Nicodemos, eu te digo em verdade, Jesus repete a palavra verdade, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus está falando de reencarnação de forma alguma. E Nicodemos fala assim, como pode o homem nascer de novo, sendo velho, vai voltar ao ventre materno, nascer segunda vez? Jesus fala, não tem que nascer segunda vez. Não tem que nascer segunda vez desta forma, porque se você voltar ao ventre, se houvesse a possibilidade de voltar ao ventre materno e nascer segunda vez, ia nascer carne, você ia nascer carnal a vida toda, o tempo todo. Jesus fala, quem nasce de carne é carne, mas o detalhe é o seguinte, precisa nascer do Espírito, porque quem nasce do Espírito é Espírito. Quando eu nasci lá no 19 de outubro, lá nos idos de 1961, eu nasci segundo a carne, e o próprio Jesus no capítulo 1 do mesmo evangelho que escreveu João, ele vai dizer que na verdade aquele nascimento foi um nascimento físico, foi um nascimento natural, nasci pela vontade da carne, nasci pela vontade dos meus pais, também de Deus, obviamente falando. Diz aqui o versículo 1 e 12, 1 e 12 de João, mas todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. Está falando de um ser que nasce carnalmente. Se nascer de novo, através de uma mulher, se houvesse essa possibilidade, sempre nasceria carnal, nunca seria um nascimento espiritual. E Jesus está falando de um nascimento espiritual. Quantos telespectadores que me assistem que não têm a ideia do que eu estou falando? Quando eu falo de nascimento espiritual, eu estou falando de morte para o mundo, morte para esse sistema que a todo momento tenta corromper a nossa alma e nos afastar o mais possível de Deus. Estou falando de morte para esse sistema que nos torna piores cada momento, cada instante, um sistema que está completamente dominado por Satanás, porque Jesus disse que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. E Nicodemos quer dar um jeito nessa situação toda, por isso ele vai ter com Jesus. E Jesus fala que ele precisa nascer do Espírito. E Jesus vai mostrar uma coisa tremenda, ele fala, olha, o vento sopra onde quer, você ouve a voz dele, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Não é verdade? Não é assim? Tá bem, você não sabe de onde o vento vem, nem para onde vai, mas Deus sabe. Então ele está falando de um nascimento que nos torna pessoas incompreensíveis pela razão humana, imprevisíveis diante da expectativa humana, mas uma pessoa que está totalmente dentro da vontade de Deus, porque o vento sopra onde Deus manda, o vento está nos lugares, ele faz o que Deus manda ele fazer. Então, está falando de uma coisa criada por Deus, que está totalmente nos domínios de Deus. E assim é o homem e a mulher nascida do Espírito de Deus. Então, é interessante que, como é que vai terminar essa conversa de Jesus com Nicodemos? Vai terminar com Jesus falando assim, olha, assim como Moisés levantou a serpente lá no deserto, Nicodemos, importa que todo aquele que crê no Senhor, todo aquele que crê em mim,
não vai perecer, mas vai ter a vida eterna. Aí ele vai falar, porque Deus amou o mundo, não amou algumas pessoas, não usou de exclusivismos, não. Deus amou todos os seres do planeta de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Entendeu? Todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É um convite para você crer no Senhor Jesus. É um convite para você entregar sua vida para Jesus e deixar Ele dirigir os teus caminhos. As coisas têm dado muito errado na tua vida e por conta desses equívocos, desses erros, você está com uma pressão muito grande sobre a sua alma. O casamento está prestes a acabar, a faculdade está te pressionando, teus amigos, teus sentimentos estão arrebentados e você pensa até mesmo em tirar a sua própria vida. E Jesus está falando a mesma coisa que ele falou para Nicodemos. Não é? Aquele que crê no enviado de Deus, em Jesus, aleluia, poderá ter a salvação eterna. E a partir daí, tudo se faz novo na sua vida. Tudo modifica no teu viver. Eu te convido nesta noite, nesta hora, a confiar no poder de Deus. A confiar na mão poderosa de Deus que está aí onde você está agora. O Senhor está cuidando de você, todos os pensamentos teus que estão aí dentro desse coração, que estão transitando pela sua mente, conforme o Salmo 139, Deus conhece. E Deus quer fazer de você uma pessoa nova, uma pessoa abençoada, uma pessoa cuidada, acariciada, abraçada, acolhida por Ele. Nicodemos procurou Jesus, mesmo que numa hora que ele resolveu que seria uma hora adequada. Você também pode procurar salvação hoje, aqui e agora. Amém? Eu vou orar por você, feche os seus olhos. Deus de amor, no nome de Jesus eu quero agradecer por todos aqueles que estão me assistindo. Que a mão poderosa, forte, maravilhosa do Senhor possa estar sobre a cabeça desse teu filho, dessa tua filha, que ele sinta o teu cuidado, o teu amor, o teu abraço, e lá dentro do coração o mover poderoso do teu espírito, libertando este meu telespectador, libertando dos seus pecados, das suas mazelas, dos seus pensamentos loucos, libertando das suas enfermidades, libertando das suas depressões, opressões e tudo mais. No nome de Jesus Cristo eu oro para que haja salvação nesta casa, para que haja bênção neste lar, em nome do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Até nosso próximo programa, se Deus permitir. Amém.